muita sabedoria e ter também ao mesmo tempo muito cuidado, porque quando a gente fala uma coisa, a gente tem que ter muita certeza daquilo que a gente está falando. Porque eu tenho certeza que nenhum de nós está aqui para perder tempo, nem levar ninguém para o inferno. Acho que todo mundo aqui tem preocupação com a sua salvação. Ninguém quer passar o resto da vida queimando lá, não é verdade? Então eu acho, e eu falo também para os irmãos que estão chegando agora, para os irmãos analisar, buscar, pesquisar. E o nosso Pai, eu tenho certeza que vai mostrar o entendimento. Né? Era isso. É verdade, mano. Então, queria comentar aqui que nem a respeito do que aconteceu, né, no Reino dos Céus, e muitas pessoas não entendem, né? Não é só porque o irmão Robert comentou aqui, ele maquiou essa história que ele está trazendo aí, mas se os irmãos analisarem ali o livro de Apocalipse, essa guerra ela houve no Reino do Céu mesmo. Ela houve essa guerra. Só que muitos irmãos, muitas pessoas, eles tipo acham que a Bíblia é um livro de Roma e não tem nenhuma verdade dentro dela. É uma história que foi inventada. Aí eles caem no erro, né? Porque desacreditou de tudo. Mas fazer o quê? Paciência. E já tem muitos que acreditam em tudo, né? É. E um assunto interessante que até eu mesmo tenho algumas dúvidas, irmão, irmã Vanessa, e os que estão assistindo, é sobre a questão de, vamos se diz, Gênesis, Adão ali, quando ele provou do fruto, né? Porque existem até religiões que ensinam, e já vi alguns irmãos falando sobre isso, que o pecado em si, quando Adão provou daquele fruto proibido, muitas pessoas acham que, no caso da serpente, vamos dizer, chamar de serpente, ela teve relação sexual com Eva. Né? Lembrando que, já cansamos de falar, o irmão também, vários irmãos, que no princípio não existia o órgão sexual. Né? Mas tem gente ainda que mistura essas coisas aí. E, por exemplo, se eles não tinham o órgão sexual, como que a relação da serpente e da Eva ia dar os descendentes? Não existe isso, meus irmãos. Por exemplo, como que é que aconteceu? Vamos supor, Adão provou do fruto, mas eu acredito dessa forma, quando ele provou do fruto, claro que a Eva que provou do fruto primeiro e depois enganou Adão. Eu acredito que Adão, o Israel e os seus anjos, os demônios, Azazel, todos eles, não conseguiram derrubar Adão, mas ele conseguiu derrubar Eva. E em questão da Eva derrubar Adão, não sei ainda se o irmão tem conhecimento de pode falar a respeito sobre esse assunto. Como que foi esse derrubou a Eva, enganou Adão? O irmão tem algo a falar sobre isso aí, irmão Robert? Irmão, o que aconteceu, eu já falei mais ou menos, mas não é a questão do fruto. A serpente nunca falou, mas o povo acha que a serpente falou, mas tudo bem. É igual eu digo, tem um cachorro, fica atrás do cachorro para você ver, pega uma criança, coloca, fica escondido atrás de um cachorro. E aí quando a criança estiver ali pertinho, fala e não deixa ela te ver. Ela vai pensar que é o cachorro que está falando. Foi o que o anjo fez. Ele ficou atrás da serpente, porque ele tinha que ter algum motivo para enganar ali. Aí ele usou a serpente, pegou a serpente, foi com a serpente lá, e usou. Ele mesmo pegou a serpente, pôs na árvore, ele fez tudo isso. E o pai vendo, não gostou nada disso. Aí ele pegou a serpente, ficou atrás da serpente falando. E Eva não viu. O pecado não é a fruta, não é a serpente. O pecado foi a desobediência. Porque, caso da desobediência de Israel lá em cima, de querer montar uma fronteira lá para dividir o reino do céu, a desobediência dele, que pediram para ele parar, o pai foi pedir para ele parar, ele não quis parar e desobedeceu, é por isso que ele foi jogado na terra, foi isso. O pecado não é a serpente falando, que a serpente nunca falou. Mas o povo é doido. Vai falar o quê? O povo é doido. Fala que o jegue fala, o burro fala, tudo fala. Mas se você pegar uma criança, presta atenção, Adão e Eva eram uma criança, tinha acabado de nascer, era um bebê. Se você pegar uma criança de uns 5, 6 anos, pegar um cachorro, colocar atrás dela, e se você não deixar ela te ver e ficar falando com ela, ela vai pensar que o cachorro fala. É simples assim. Só que o povo é doido. Um religioso fala, ó, a serpente fala, o povo acredita. O povo acredita.
Mas aí, irmão, é coisa louca. O povo acredita em tudo. E esses anjos caídos armou tudo isso. Irmão, pode continuar o que você estava falando. Respondi a pergunta, irmão? Pode continuar Beleza. falando, irmão. Pode continuar. Beleza, então, é o mesmo que aconteceu lá com, vamos dizer, com o apóstolo Paulo, né? Eles falam lá que aquela jumenta, nem lembro se é jumenta, mas acho que é jumenta, a jumenta falava lá. Os anjos caídos, eles têm esse domínio, essa estratégia deles desde o princípio. Que nem o irmão mesmo comentou sobre o dilúvio. Que às vezes tem muitas pessoas ainda que eles não conseguem entender, irmão, que eu vou fazer um resumo, eles não conseguem entender, tipo assim, o Messias, vou dar um exemplo, o Messias, quando ele veio, o que ele começou a fazer? Lembrando que era tudo anjo, era tudo irmão, beleza. O Messias, quando veio, ele começou a fazer milagre, ele começou a fazer as obras dele. Então, se o Messias veio e teve o poder e tem o poder de fazer isso, se o diabo veio de lá, ele veio expulso, como que ele não poderia fazer também? As pessoas não entendem isso. Então, no princípio, né, os anjos caídos, Israel e seus anjos, eles muitas das vezes eles se infiltravam no corpo das pessoas, né, que são chamados dos falsos profetas. Nós estamos cansados de falar já Abraão, Isaac, Jacó, Elias, esse povo aí, Davi, um assassino. Então, quando ele usava esses homens aí e enganava as pessoas eram tudo criança. Nós, seres humanos, é tudo criança. É isso que as pessoas não entendem. Então, quando no princípio ele fez o dilúvio, por exemplo, assim como o Messias veio e tinha poder, o diabo e seus anjos também não tinham. Só que foi, que nem o irmão comentou, acabou. Então, igual o Paulo falou, eles vão fazer prodígios da mentira. Lá em Tessalonicenses, vocês não admirem não, porque o diabo e seus anjos, eles se transformam em anjos de luz, para enganar as pessoas. Né? Por isso que no meio evangélico, no meio católico, nas religiões, as pessoas falam que vê até anjo dentro do templo de pedra da igreja. Simples, eles vê anjo lá, mas eles não é capaz de ver um pobre necessitado na rua, jogado, precisando de ajuda. As pessoas só sabem julgar, falar que esses homens é vagabundo, nem conhece a procedência dessa pessoa. Às vezes o próprio Pai, né, o Messias envia gente aqui na Terra para testar você. Por isso naquele grande dia, fala, eu tive fome, você não me deu nada. Ah, mas eu dei na religião, eu dei lá para eu vi anjo e tal. Deixou de fazer um de meus pequeninos, meus filhos, deixou de fazer a mim. Então é isso que as pessoas não entendem, que o diabo também tinha poder. Então ele começou lá com Moisés. Ah, mas Moisés ele fazia poder, é Deus que dava. Não. E nem eu falei, os anjos caídos, eles tinham poderes também. Só que infelizmente acabou, né? Depois que o Messias ali, vamos supor, ele foi pecando, foi acabando, e o Messias também falou, agora tudo foi dado a mim. Eu tenho poder, autoridade no céu e na terra, acabou. Agora acabou para eles. Não vou permitir mais nada. E o pecado foi acumulando e deu no que deu, né? Então, para você ver, irmão, o joguinho deles é esse. É um joguinho meio doido, sabe? Igual a gente. A gente, para ensinar as pessoas também, a gente tem que fazer coisas meio malucas. Igual ontem. Ontem eu estava na Bélgica, ontem em Bruxelas, e aí eu fui para um barzinho com as pessoas, né? Porque você tem que levar o pão, você tem que ir no meio. Até aconteceu uma coisa engraçada. E aí eu cheguei lá no barzinho com eles, né? Em Bruxelas, lá na Bélgica. Eu estava lá ontem. E aí eles falaram assim para mim, vamos beber alguma coisa ali, né? E eu já tenho sempre uma arma pronta para isso, né? E aí eu já sou foto, tudo de mim. Cortou, irmão. Tá cortando. Eu já sei como que funciona, cara. Eu tô dizendo as coisas para as pessoas. Irmão, cortou. Cortou tudo Cortou, que né? você falou. Cortou tudo? Cortou. Vai ter que contar de novo. Então, eu vou contar de novo. Desculpa, vou ter que repetir de novo. Se cortou, eu tenho que repetir. Então, aí ontem eu estava em Bruxelas, na Bélgica, e aí
conversando com o povo lá, com o pessoal, vai ter que partir o pão. Aí me levaram, né, convidou, vamos num barzinho, nós fomos num barzinho. E aí sentamos lá, tudo. E aí eu sempre uso a conversa, né? Ó, porque eu não bebo, geralmente não bebo, nunca bebi na minha vida. E aí o pessoal tem essa mania. Todo lugar que eu vou, eu chego, o pessoal me dá uma garrafa de cerveja na mão. Uma garrafa, uma lata, me dá qualquer coisa de cerveja. Toma aí. Porque é assim, quando você chega no pessoal, eles estão. Você tem que se fazer de. Tem que entrar, não tem jeito, você tem que se fazer. Aí eu entrei, tá, eles me deram um copo de cerveja para me tomar. Tá, aí eu comecei a falar para eles. E aí tiraram foto de mim com cerveja, tudo. Falei, nossa, esse pô, é comédia. Aí eu falei assim, não posso beber que eu estou dirigindo. Você sabe que aqui na Europa, se beber, eles pegam, já era. Fica no sangue, vai preso e acabou. Não tem conversa aqui. Aqui não é Brasil, que é difícil, aqui é complicado. E aí eu estava lá ensinando para eles, tirar essa foto, ensinando. É uma coisa que eu digo para vocês, sabe? Eu explico, são religiosos, eles vão numa igreja lá. Eu conversei com alguns irmãos, e sempre alguns aqui na Europa, e falar assim, ó, vem aqui me contar alguma coisa, explicar alguma coisa. Eu sempre faço uma visita nos irmãos aqui na Europa. Geralmente eu vou, de repente, eu nunca conto quando eu vou. E educadamente eu vou, converso. Aí, quanto mais gente, melhor. Aí eu sentei lá, né, ficamos lá conversando, né, foi no centro de Bruxelas ali, conversando, explicando. E é triste, é triste. Quando você vai falando assim, e o que eu faço? Jogo a semente. E aí quando você conta essas coisas, que aquela serpente que falou, não era a serpente, não falava, que era os anjos atrás da serpente, eles ficam tudo confuso, sabe? Tudo confuso. Mas isso faz parte, irmão. Isso aí nós vamos ter mais um ano e meio aí, até 2017, para partir o pão, porque agora é teoria. Tudo que nós estamos falando é teoria. Porque quando chegar a prática, aí que eu quero ver. Aí aqueles que a gente pensa que não vai estar do nosso lado, vai correr para o nosso lado. É o que eu estou esperando. Por isso que eu estou tranquilo. Porque nós estamos na parte da teoria ainda. Nós temos liberdade para falar aqui na internet. Nós temos liberdade para ir nos lugares. Por enquanto está calmo ainda. Eles, os anjos caídos, estão me dando uma liberdade. Estão dando liberdade que daqui uns dias vai acabar. Não é para sempre. Porque eles estão analisando o que eles vão fazer. Porque eles não sabem o que vão fazer. Porque eles sabem que já está perdida a guerra. Eles sabem que Azazel vai ser o primeiro a ir para o sol. E aí as pessoas falam assim para mim, ah, não existe inferno. Então, bom, todo dia de manhã que você acordar, e você olha, se tiver calor, começar a queimar a sua pele, olha para o céu. Olha para ele. É bem grande, para caber todo mundo lá. E vocês estão duvidando, principalmente religioso, sistema religioso, principalmente que tem muito padre que assiste, pastor evangélico que assiste. Se você não acreditar em mim, no que eu estou falando a verdade. Vocês mentiram. Vocês estão enganando o povo. Vocês estão mentindo. Vocês sabem disso. Vocês escutaram a verdade. Muitos padres, muitos pastores escutaram a verdade de mim. Eu falei. Eu estou avisando para vocês. Eu espero não ter o desgosto de apresentar isso para vocês naquele dia. Espero. Porque vocês estão duvidando. Vocês estão falando que não existe. Naquele dia, depois do milênio. Primeiro, vou mais ou menos falar o que vai acontecer para vocês entenderem. Primeiro, é o julgamento, a condenação dos 500 milhões de anjos caídos. Eles já estão condenados. Quanto acabar os 7.000 anos deles, as duas testemunhas só têm um pensamento. Os 144 mil selados e todos os anjos só têm um pensamento. Vim aqui, pegar aquelas cobras e um por um lançar lá no sol. Começando por Azazel, ele é o primeiro. Esse único pensamento. Esse é o primeiro julgamento dos anjos caídos. E aí eles já vão ter matado todo mundo mesmo? Só os que vão estar fora das grandes cidades, nas montanhas, que já vão ter subido e vão ficar lá de cima olhando o que está acontecendo aqui, o final. Porque aqueles que estiverem fora das grandes cidades, nas montanhas, que aceitaram o convite do casamento, o selo. Sem selo, sem conversa, não tem conversa. Aqueles que não acertaram o selo aqui na mente, no espírito, acreditar no Pai, no Messias, amar o próximo. Aqueles que aceitaram vão ser levados por sair das montanhas. Vou explicar para os irmãos. Não se preocupe com comida, não se preocupe com nada. Presta atenção, já venho explicando isso faz muito tempo. O corpo de vocês vão ter mudança. Aqueles que têm o selo, foram selados, aceitaram de graça. Não tem que pagar nada não, viu? De graça. Você que está assistindo, quer o selo? Ainda tem. Tem ainda. Tem muito convite para o casamento ainda. Você quer? Só você aceitar.
Sai do sistema religioso, acredita no Pai, no Messias, e ensina a verdade. Você também, quando você conhecer, ensina a verdade e acabou. Então, você que está aí fora, você também tem convite. É de graça. Como está escrito. Recebeu de graça o convite, dá de graça. Você não tem que cobrar nada. Agora, esse sistema religioso que estão falando que não existe o sol e outros estão falando, eu espero que naquele grande dia, depois do milênio, que é o primeiro dia, são os anjos caídos, os irmãos que estiver nas montanhas, fora das grandes cidades, na mata, todo lugar, vão ser retirados da terra. O seu corpo, quando vocês forem para lá, vai ter uma mudança. O corpo de Adão, antes do pecado, não tinha órgãos, não tinha sangue, não tinha coração, não tinha pulmão, não tinha nada, era só pó, só terra. E era perfeito. Vocês vão voltar a ser aquilo. Somente quando começar a tribulação vai começar a mudança. Vocês vão sentir isso. Vocês não vão precisar mais comer, não precisam se preocupar com isso, não se preocupe com isso. É o que vai acontecer. Mas aí, cada um é cada um, para acreditar ou não. Porque o pai já falou para ir para lá. Ah, ele vai separar um povo? Ele não separa nada, não. Ele não está separando ninguém. São vocês que estão rejeitando, na verdade. Pelo pai, os 8 bilhões iriam para o reino do céu. Toda a população da Terra. Ele ia, com certeza, conhecendo o pai, ele ia criar outros planetas e ia colocar todo mundo lá. Não ia faltar espaço para ninguém. A vontade dele é levar todos. Mas a desobediência, tudo virou assassino. Começando lá do começo, lá só matando, matando, matando. Esse povo que matou já tira fora, esquece, esses aí já estão condenados. Assassino não tem direito de entrar no reino do céu. Não tem. Isso é um mandamento que o pai pediu para o Messias. Ó, quando você for jogar os anjos lá embaixo, não mate, por favor. Eles são meus filhos também. Deixa que eles vão ser julgados. E aí o pai falou para eles, ó, se vocês me desobedecer, vocês vão ser lançados lá no sol. Vai ser para vocês, vai ser criado para vocês. Mas vocês querem ir? Vocês são livres. Vocês podem parar por aqui, parar com essa loucura de querer dividir o reino do céu. Nós esquecemos tudo isso, voltar à paz. Mas eles não aceitaram, eles quiseram ir até o fim. Então vai até o fim. E agora o fim é o quê? No último dia, nos 1335 dias, Ismael, Azazel e Israel, começando com Azazel, as 12 testemunhas vai pegar um por um e vão começar a jogar. Começando com Azazel, ele é o primeiro, porque ele desafiou, falou que é todo poderoso, ficou lá em Roma gritando, cadê você que não vem? E agora que eles estão aqui, eles estão com medo. Estão planejando o que fazer. Tanto é que até agora eles têm paz, tranquilidade, que eles não sabem o que fazer. Porque eles são repetidores. Eles só sabem repetir, fazer as coisas assim. Eles não são capazes de fazer nada. Eles apenas repetem. Só que como eles não viram o que vai acontecer, então não tem como eles repetir. Entendeu? Então não tem como eles repetir. Então, o que acontece? Terminou os 1335 dias, é o julgamento dos anjos, dos demônios. Eles já estão julgados, condenados. Só falta cumprir a sentença, um por um, jogar no reino do céu. No reino do céu, não, desculpa, no sol, no lago de fogo e enxofre. E aí, depois, quando eles forem todos jogados, eles já vão ter matado todo mundo na terra, menos aqueles que saíram das grandes cidades para as montanhas. Esses que estão lá vão subir primeiro os mortos, os apóstolos vão subir primeiro, os apóstolos, porque os outros já subiram, os profetas já foram. Quando o Messias morreu e ressuscitou, os 24 anciões subiram. Então, acabou os 1335 dias, ressuscita os mortos, porque o Messias já vai vir. 1335 dias o Messias aparece, os mortos salvos que receberam o convite do casamento já sobem. Depois, os que estão na montanha, fora das grandes cidades, sobem. E aí começa o show, o espetáculo. Aí começa. Aí as 2 testemunhas já chegam e falam, agora é a hora. Vocês não provocaram? Agora aguenta. Agora nós estamos com o direito de jogar vocês no reino do céu. Acabou os 7.000 anos. E aí, começando por Azazel, os 500 milhões vão ser todos lançados no sol. E aqueles que estão vivos, que vão já estar lá em cima, os que morreram ressuscitaram, e os que estão vivos, vão ver todo esse espetáculo, para que isso nunca mais aconteça. E aí vai ter a segunda parte, aí vai ser mais uma vez ainda. Aí na segunda parte, depois do milênio, que é o sábado, no reino do céu, vai estar todo mundo lá, os irmãos vão estar todos reunidos, todo mundo junto, a família. E aí o pai vai conversar com todo mundo. E aí, como está escrito, ele vai enxugar todas as lágrimas, porque vai faltar um monte de família lá, vai estar todo mundo separado. E aí a hora que o pai enxuga as lágrimas, vai explicar para todo mundo. Acabou o sábado, ele ressuscita o resto. Os 500 milhões de anjos que vão ser lançados no céu, só errei um detalhe que eu não falei. 500 milhões menos um. Israel não vai, não. Ele vai ficar aqui. O Messias já disse, ele não vai. Ele vai ficar aqui até o final. Ele vai ser o último a ser lançado.
E aí ele vai ficar aqui quietinho, preso, as duas testemunhas vão amarrar ele na terra, e aí todo mundo que estiver lá no céu vai poder ver ele, olhar e ver quem é o traidor, o famoso Moisés, que todo mundo adorou. E aí todo mundo vai poder ver. Acabando o sábado, o Pai já enxugou todas as lágrimas, todo mundo já entendeu o plano de salvação, é hora de ressuscitar os que estão condenados. E aí começa o julgamento, um por um, sol. Viveu 550 anos, vai pagar o dobro, 100 anos, lança no sol, depois de 100 anos, o sol consome, é a segunda morte. E aí, depois que mandar todas as árvores, os galhos, que as árvores já foram, né, que são os anjos, falta os galhos. Os galhos só vai ser depois do sábado, e aí o último, né, Israel, depois que todo mundo for, todo mundo vê ele, vai ser escrito com a lança que furou o Messias, vai ser escrito na terra, na testa de Azazel, Ismael, Israel, o nome deles, para quando eles forem lançados no sol, todo mundo saber onde eles estão. Para nunca mais eles fazerem o que eles fizeram. Eles ganharam todo, mas pega aqui a Bíblia, lê. Que matou, que desobedeceu os 10 mandamentos, são demônios disfarçados de anjos de luz. Moisés é demônio, é o próprio diabo. Elias é o falso profeta. Ismael. E o Azazel, mais conhecido hoje, adorado, foto na casa de todo mundo fica Jesus, Jesus, Jesus Cristo, é o mais conhecido. O nome original dele é latim, não é em português, não é em espanhol, não é em inglês, porque não existia essas línguas, só existia o latim. Jesus Cristo, filho dele. Só calcular o nome. Irmão, Vanessa de novo. Irmã Vanessa, mais algum comentário que você entendeu? Que eu estou falando, você já viu que eu estou falando bastante hoje, hein? Hoje eu estou falando demais. Isso é bom. Eu falei demais. Os irmãos que estão assistindo hoje, eu estou falando bastante coisa. Então, mas, lá no Apocalipse fala que Israel vai cercar a cidade. Não sei se você lembra dessa parte. Sim, mas depois que os mortos for ressuscitados, ele vai ser solto. Aí ele vai enganar todo mundo. Aí é a hora do segundo show. O primeiro show é quanto Azazel vai. O segundo show, desculpa não ter comentado isso, mas já que perguntou, eu vou falar, irmão. Primeiro julgamento, já são dos anjos, já estão condenados. Depois do milênio, vai ressuscitar todos os povos antigos, todos os povos que morreram, e aí o Israel vai ser solto. E aí ele vai querer juntar tudo de novo, e a gente vai ficar só olhando. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí o pai vai descer até o reino do céu aqui na terra, a casa dele, e aí vamos ficar só olhando. E aí ele vai querer invadir tudo, e aí vai ser a hora do julgamento mesmo, o pau vai comer, e aí vai ser tudo jogado no fogo. Claro, as pessoas não perceberam ainda. As pessoas falam assim, o fogo é só no final. Só que as pessoas esqueceram de um detalhe. Pare e pense, há uma divisão no julgamento. Primeiro julgamento, os anjos vão ser lançados, os caídos vão ser lançados no sol. Só depois de 1000 anos, um dia, depois de 1000 anos, que cai fogo do céu. Mas os porcos, os hipócritas, não entendem isso. E eles me irritam com isso. Eles me irritam. Estão preocupados mais com o dinheiro, mais preocupados com as coisas desse mundo, pensam mais com a cabeça de baixo do que com a cabeça de cima, e aí ficam falando para mim dessas besteiras, mandando e-mail falando merda para mim. Vocês são hipócritas nessa parte, porque está bem explicado, muito bem explicado sobre isso. Sobre o lago de fogo, primeiro, o Azazel, a besta do Apocalipse, vai ser lançado no lago de fogo. Só depois de 1000 anos, depois de 1000 anos que cai fogo no céu. Ué, 1000 anos antes, 500 milhões menos um, vai ser lançado no inferno. 1000 anos antes de cair fogo na terra e consumir todo mundo, 1000 anos antes, os anjos caídos vão ser lançados no fogo. Me explica essa, vocês que me falam, mandam e-mail falando sobre isso. Não, que o fogo vai cair no final. No final, nada. Um dia antes, Azazel, 500 mil de fogo e enxofre. Só depois de 1000 anos que vai ter a chuva, o fogo, só depois de 1000 anos. Irmã Vanessa, continua, desculpa, só que eu tive que explicar para deixar muitas pessoas me fizeram essa pergunta, mas teve uns aí que me falou assim, você está falando que existe inferno, o inferno não existe. Você que me escutou, eu espero que naquele dia eu não tenha o desgosto, porque você escutou a verdade. Eu não tenho desgosto
naquele dia, de estar vendo, fazendo parte, de ter jogado assim, lá em cima no fogo. Começando primeiro pelas cobras. Que essa, eu vou dizer uma coisa para você. Essas mulheres que estão na religião aí, ó, eu vou dizer uma coisa para você. O povo ruim, mulher que está na religião, e ela pega o marido e fala assim, ó, você não acredita nesse louco, não, nesse psicopata, esse doido, que ele é louco. Elas falam assim. Algumas não. O marido, geralmente, o homem é mais difícil. Mas às vezes acontece, mas a maioria são as mulheres. Eu vou falar com o marido delas, elas falam que eu tenho demônio, que se o marido sair da igreja vai separar dela, que a casa do Senhor é lá, que Jesus deu casa, carro, tudo para eles, só que eles esquecem que tem prestação para pagar. Se Jesus Cristo deu, por que tem que pagar a prestação? Né? Se ele disse para não juntar tesouro nessa terra, por que vocês juntam? Irmã Vanessa, desculpa, continua, irmã Vanessa. Não, imagina, e tem aquela parte, porque tipo assim, depois do milênio, todo mundo vai ressuscitar, os que ficarem aqui, não é? Isso. É a segunda ressurreição. Isso. São os galhos da árvore. Os que acreditaram nos demônios. Tá. Então eles não vão morrer mais. Depois que ele ressuscitar, eles vão morrer. Só os anjos que não morrem. Eles vão morrer. Eles vão pagar o julgamento. Vamos supor, eles viveram 50 anos na terra. Eles vão ficar o dobro no fogo. Vão ficar 100 anos. Viveram 50 anos na terra, vão ficar 100 anos no sol. Depois de 100 anos, o sol consome eles. É a segunda morte. Acabou. Mas Eles aqui na terra, não. Aqui eles não vão morrer. Eles vão ressuscitar, mas não vão morrer mais, né? Aqui. Não, agora eles vão pagar o julgamento deles, que é o dobro. E eles vão ser lançados no sol. E aí eles vão queimar lá durante, vamos supor, viveu 50 anos, paga 100. E aí o sol que vai matar eles. A segunda morte, só o sol tem o poder de matar, mais ninguém. Só que os 500 milhões de anjos não morrem, são eternos. Eles vão ficar lá para sempre. Aí o pai vai pegar o sol, vai mandar para um lugar. O pai vai pegar um sol e vai mandar para um lugar que ninguém possa ver, ninguém vai saber onde está mais. E aí os anjos e as pessoas que estiver pagando pelo mal que fez, depois o ser humano vai morrer. Só os anjos que não, mas o ser humano viveu 50 anos, vai pagar 100, depois de 100 anos chega a segunda, o sol consome e acabou. Já era, não tem mais, não existe mais. Os anjos vão ficar para sempre, tá? Pode continuar, irmã Vanessa. Eles vão ficar sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Os anjos são eternos. Mas Os eles vão anjos ficar. não têm perdão. Ah, tá. Os anjos não têm perdão, para eles não existe perdão. Porque eles ficaram aqui na Terra mais de 7.000 anos atormentando as pessoas, enganando as pessoas. Então é injusto. Eles enganaram muita gente, então eles vão ter que pagar pelo que eles fizeram pelas pessoas. Então, mesmo que o pai desse um julgamento para eles, seria infinito. Porque, vamos supor, até hoje passou 8 bilhões na Terra. Eles vão ser responsáveis por toda essa... Não tem julgamento para eles. É eterno. Mesmo que o juiz fosse dar um julgamento para uma pessoa que matasse 1 bilhão de pessoas, não tem como dar um julgamento para uma pessoa que matou 1 bilhão de pessoas. Não tem como. É eterno. É como se fosse uma prisão perpétua. Acabou. Vai ficar lá. Só que não morre. Pode continuar, Mané. Porque aquelas que foram lá no sol e pagaram o dobro, elas vão deixar de existir. E isso não tem preço também, porque foi por causa deles que aquela multidão toda está indo para lá também. Não é verdade? Sim, irmã. Sim, eles vão deixar de conviver com o pai e com o Messias. Eles vão ver de longe só. Eles vão ver no dia do julgamento, vão ver de longe e não vão ter a chance de se igual. Depois que as pessoas saírem das montanhas, das grandes cidades e subirem, o corpo muda. Vai ser igual o corpo de Adão e Eva no começo. É só pó. Só um pó. É uma coisa perfeita. Não tem coração, não tem rim, não tem sangue, não tem nada. Não fica doente, não morre, é para sempre, é eterno. E eles não vão poder participar disso. Esse é o castigo deles. É triste. Ninguém queria isso. Nosso pai não tem nada a ver com a morte que vai acontecer aqui na Terra. Ele deu a chance das pessoas escolher o bem e o mal. Eles escolheram seguir os anjos. E aí os próprios, eles não estão seguindo os anjos, então os próprios anjos vão matar eles. O pai não tem nada a ver com isso. Ele deu livre-arbítrio. Aquele que quer viver, quando chegar a hora, vai para as montanhas, grandes cidades, some do centro. Some das grandes cidades. E fica lá. Que o seu corpo vai começar a ter mudança e aquele que tem o selo vai ficar lá. Aqueles que não tiver o selo e tentar entrar, aí tem os gafanhotos protegendo, não vai deixar ninguém entrar lá. Isso é... E aí, quando o dragão se revoltar e tentar correr atrás da descendência da mulher que aparece lá,
das pessoas que estão na montanha, aí os 144 mil selados entra de frente e vira escudo. Não passa por eles, não. E pode confiar neles que não passa por eles, não. Foram eles que mandaram os